Olá, eu quero te falar hoje sobre o meu nascimento. A Bíblia diz que Deus nos conhece desde o ventre. Mas muito antes que eu tivesse lido isso nas Escrituras, eu vi uma coisa muito interessante. Quando eu era criança, quando eu comecei a crescer, 2, 3, eu lembro de algumas coisas. 2, 3, 4 anos. E algumas coisas que eu via, às vezes eu queria arrumar uma namoradinha, porque todos os homens falavam pra mim, todas as crianças mais velhas falavam pra mim que eu tinha que ter uma namoradinha. Ou então falavam assim, ó, pega aquele dali pra você, tá ali e tal. E aí eu, nessa idade, me vinha na mente, será que o meu Deus está se agradando do que eu vou fazer? Interessante, né? E por muitas e muitas vezes eu parei, observei, e às vezes é como se tivesse uma voz comigo que falou, não faça isso é errado, isso não é para uma criança que nem você. Pois bem, foi passando-se os tempos, foi passando-se os anos, eu fui crescendo, e aí você vai ter um contato com um, com o outro, e você começa a aprender muitas coisas erradas com o mundo, com as pessoas do mundo, as pessoas que não leem as Escrituras, que as pessoas que... Eu cresci numa família que não estava nem aí com a Bíblia, com nada, que falava que era de uma religião aí, que quase todo mundo fala que é. Não vou citar, eu não gosto de escandalizar, mas não liam a Bíblia e só ouviam o que a pessoa falava para eles, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo, tal. E aí foi crescendo, vai crescendo e vai conhecendo as manias, as artimanhas, os esquemas. Então você vai aprendendo o que o mundo é, o que o mundo ensina, o que o mundo requer de você, e você vai fazendo algumas coisas para agradar as pessoas em sua volta. Mas dentro de você sempre tem uma voz, isso está errado, aquilo está errado, o que você está fazendo não está legal. Só que é o seguinte, quando alguém vinha falar de Deus para mim, eu falava assim, eu tenho Deus. Deus me tem, Deus me ouve. E aí um dia eu tive um encontro com a palavra. Eu fui até um sítio, e nesse sítio estava tendo um culto, e eu gostei, que falava as coisas que eu estava errando, que eu estava pecando, e estavam escritos aquilo dali. Eu gostei. O que eu lembro? Eu lembro que Cristo, ele nasceu, cresceu como criança, ele era Deus, veio, se tornou menino, cresceu. E quando ele começou já a pegar os passos, o que ele fez? Foi para a igreja, e lá ele foi aprender. Olha só, um homem que é Deus. Ele foi aprender o que os homens aprenderam, saber o que os homens pensavam em volta dele, para que ele começasse a pregar o Evangelho, para que ele começasse. Então ele queria ver o que todos, pessoalmente, como homem, o que todos pensavam do Evangelho. E ele percebeu que só existia religiosidade, mais nada. Vendo isto, analisando este fato, eu percebo que ao encontrar Jesus, ao começar a ler as Escrituras, nós começamos a perceber o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos errados e o quanto nós somos dependentes de Deus. Eu digo para você, busque a Deus enquanto se pode achar. Hoje nós estamos no fim. Muitos dizem isso, aquilo, Cristo está aqui, Cristo está lá, Cristo está acolá. Nós vemos sinais no céu, vemos em todos os lugares. Mas eu falo para você, nós vivemos 60, 70, 80, 90, estourando 100 anos, alguns entre 1000, 100 anos, 100 e poucos anos, e depois morre. Vale a pena você arriscar sua cabeça? Vale a pena você arriscar sua vida eterna, que Deus garante na Bíblia, por esse pequeno tempo, sendo que 1000 anos nós viveremos no céu, depois nós vamos conhecer a terra já transformada, depois da grande tribulação, depois da destruição. Isso é bíblico. Se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia. Automaticamente você não acredita em Deus. Porque Deus inspirou homens para que escrevessem a Bíblia de tal forma
que o que foi escrito em Gênesis muitas vezes está escrito lá no meio da Bíblia, está escrito lá no final em Apocalipse, está escrito em Marcos. E se você for procurar ali no rodapé da Bíblia, você vai achar em inúmeros lugares a mesma coisa que foi dita no início. Então, presta uma atenção. Vale a pena você abrir mão de tudo que parece ser bom, para servir a Cristo. Porque Ele te garante vida eterna. Tá bom? É só essa mensagem de reflexão. Pensa, reflete e busca o Senhor enquanto se pode achar. Não busca só de palavras, busca de coração. Procura Ele, lê a palavra dEle. E você vai achar coisas que você nem imagina. Você nem imagina quanto é bom ser cristão. Cristão de verdade, não aqueles cristãos que dizem que eu sou cristão, mas é para ludibriar. Não, cristão de verdade, que serve a Cristo de verdade. É muito bom, é muito gratificante. Deus abençoe, vitória em nome de Jesus. Amo vocês.